Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Estamos aqui com pessoas ilustres conosco e eu vou dizer para vocês, eu tô tremendo na base, mas é tremendo de felicidade. Que legal ter aqui conosco Maria Moraes e também Cafu, e aqui de co-host também comigo a Kati, né? Estão aí essas presenças ilustres aqui. Então, Maria, seja bem-vinda. Já esteve em Concórdia antes ou não? Já tive, né? Eu tô muito feliz. Boa noite a todos vocês, Kati, Ricardo, Cafu, todo mundo que está assistindo. É uma honra estar aqui, né? Estrei nesse palco ano passado. Olha, e hoje eu estou também bem animada, porque eu estou estreando a palestra nova. O Ale falou que fazia questão que eu estreasse aqui, eu vim, né? O Ale pediu, é uma ordem, né? Aí, ó, o Ale legal. pediu a ordem. Maria, e também conosco Cafu, pentacampeão. Tchê, eu dispenso aqui falar dele, né? Porque ele fala não é só pelo nome. Cafu, seja bem-vindo mais uma vez. Grande Ricardo, grande Kati, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, ouvintes. Maria, boa noite. É sempre um prazer enorme voltar à Concórdia, né? Nós tivemos aqui ano passado em uma palestra, foi simplesmente maravilhoso. Um ambiente, um clima, um ar gostoso, bacana, as pessoas prestando atenção. E é bom quando você é convidado novamente para você voltar em um lugar que você acabou marcando e deixando algum legado interessante para trás. É sempre bom estar com vocês aqui nesse papo maravilhoso hoje. Nesse pré-bate-papo, né? Pré-palestra. Tem muita coisa ainda também durante a HJ aí para ambos participarem e é imprescindível eu perguntar para vocês. Vocês já estiveram ano passado aqui. O que vocês estão achando do HJ desse ano? Olha, eu acho que o Ale, toda a equipe, todo ano está inovando, se tornando mais profissional. E ele tem uma coisa que ele não para, né? Ele tem uma coisa que é muito parecida com o Cafu, que é muito parecida comigo, de sempre querer mais e pensar. E é engraçado que durante o ano inteiro a gente vai se falando e dando ideias para ele, e ele comprando as ideias. Então a gente costuma dizer que o palco do HJ já é a nossa casa, assim. Eu falei, enquanto tiver o HJ, pode contar comigo. Enquanto quiserem nos ouvir, né, Cafu? sem dúvida Enquanto quiserem nos ouvir, a gente vai estar presente, porque eu vi a estrutura, ainda não fui ver o palco, ele me mandou umas fotos, mas estou assim ansiosa para ver. Sensacional. A gente gosta muito dessa coisa de troca, né, do palco com o público, com as pessoas, essa energia. E aqui eu vejo que é um evento que também cuida muito do emocional, da alma, né? Não é um evento só corporativo, de empreendedorismo e aquela coisa. O dinheiro é importante, ajuda, né, a se organizar, como você ter uma vida financeira mais saudável, mas também ajuda você a ser uma pessoa melhor. É isso que me faz gostar desse evento. Uau, que legal. Cafu, mais uma vez conosco. Mais uma vez. Que legal. O bem-estar do evento, né? Estar aqui é fantástico, é um ambiente agradável, como eu falei, um ambiente maravilhoso. As pessoas querem estar aqui, não é por dinheiro, não é por nada. Elas querem estar aqui simplesmente pelo simples fato de você fazer com que as pessoas te respeitem, fazer com que as pessoas tenham conhecimento daquilo que você tem uma afinidade melhor, fazer com que as pessoas tenham conhecimento daquilo que você sabe fazer de melhor. Esse ano aí nós temos a novidade, como a Kati falou, um trabalho todo voltado à advocacia, um setor completamente diferente que outros anos nós não tínhamos. Então, o Ali, ele vem inovando. Eu falo para ele, se você der um tópico para ele, vira uma palestra. É verdade. Então, ele sempre está trazendo pessoas que têm algo a acrescentar dentro desse evento que é maravilhoso. E a cada ano que passa, em vez de nós impactarmos as pessoas, nós impactamos com aquilo que nós acabamos vendo das outras pessoas, das outras palestras. Por exemplo, palestra de uma consultoria financeira, advocacia, é bacana, é um assunto que não é o nosso assunto dominador, mas, caramba, você começa a criar aquela curiosidade porque você sabe que ela vai ter. E faz parte, né? E faz parte, né? E pouca gente sabe em relação a isso. E é gostoso exatamente por isso, porque é um ambiente maravilhoso, é um ambiente muito familiar, muito bom estar aqui. Pequena Concórdia fazendo a diferença, então, no coração de vocês. Fazendo a diferença, assim, sem contar que a gente também já embarcou na loucura dele dentro do aeroporto, né? Nós tivemos, sim, on the road, o HJ on the road. Nós tivemos lá 7.000 pessoas. Ele conseguiu nos convencer de ir lá. Não, com detalhe, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, fazia 20 dias, o médico falou, você não pode pegar avião durante 30 dias. Aí com 20 dias, aí eu falei, com 20 dias pode? Ele falou, não, é pertinho. Aí fui toda andando devagar, cheia de... Mas eu fui porque foi muito legal, né? Foi muito bacana. É um movimento que faz a diferença, né? Exatamente. Faz a diferença. Exatamente. Kati conosco também, né? Mulher também empreendedora aí em vários setores,
Depois do depois. O que tu acha? Quando a Maria chegou com esse tema aqui hoje, eu falei, cara, esse papo vai ser muito bom. Porque Uou. tem vários paradigmas que eu tenho certeza que ela vai quebrar na hora que ela começar a falar sobre isso. É isso que eu pensei. Porque quando a gente se separa, ninguém casa para se separar. Não. Né? Então, e quando acontece isso, além da gente ter que superar esse momento que é muito difícil, a gente tem que lidar com muita coisa. E eu já casei, eu entendo. E já me divorciei. Então, olha, a gente tem que lidar com uma vida totalmente nova e ainda assim lidar também com pessoas maldosas. Sim. Que fazem uma história que não é a tua. E foi por isso que eu quis escrever a minha história. Eu falei, a minha história eu conto. Sim. É lógico que eu não falo, não é a minha intenção. Eu tive um ótimo companheiro e nunca falarei mal do pai dos meus filhos, porque as nossas diferenças a gente resolve Claro. conversando. Eu falo que ele é um amigo que sempre vai poder contar comigo, mas não é sobre isso. Às vezes a pessoa quer se separar porque ela não está feliz. Sim. E as pessoas têm que ter um motivo. Você vê quando uma pessoa famosa se separa, a pessoa tem que ter um motivo. E o motivo pode ser a busca pela felicidade dela. Sim. E as pessoas não entendem isso. E aí o casamento, que era um pacto de amor, acabou se transformando numa sentença de morte. Porque você fica né? Uma prisão, né? Se transforma numa prisão. Né? Tem aquele estigma que você, quando... A sociedade, gente, é muito retrógrada ainda para isso. Ainda é. Ela trata ainda a mulher separada como uma pagã. Nossa, ela foi incapaz de levar até o final, até que a morte nos separe. Mas fui com muito, sabe, foi muito difícil, é muito difícil. E comigo tem uma coisa engraçada, porque as pessoas não viram tudo isso que eu passei, mas um tempo depois me viram namorando o Cafu. Então elas acham que, para Maria foi fácil, porque separou e tá namorando o Cafu. Mas elas não sabem umas coisas. E tem até uma curiosidade. Opa! Porque o Cafu, ele sempre foi meu amigo, assim, melhor amigo. Legal. 27 anos nós somos amigos e irmãos. Né? E quando o meu casamento, ele acompanhou o processo do meu casamento, eu já sabia que não tinha, ele falava, não tenta, faz terapia, porque até então a gente não se olhava com outros olhos, assim. Dei a terapia toda errada. Depois eu vi que já era, já podia ter sido. Então, e aí as pessoas, elas pularam essa parte da minha vida e já encaixaram, mas daqui até aqui teve muito tempo para chegar até aqui. E é muito complicado. Você tem filho que você tem que administrar, você tem que falar, no meu caso, eu tenho 2 filhos, uma menina de 13 e um menino de 11. Bom. E há 4 anos atrás, eles eram menores ainda, mas assim, foram, o que eu posso dizer, os meus menores problemas. Porque meus filhos, eles são diferentes, eles são maduros desde muito novos, assim. E eu descobri que o filho, ele não quer ver o pai e a mãe junto, eles querem ver o pai e a mãe felizes. Exatamente. Se for junto, ótimo. Se não for junto, os filhos que realmente conseguem, né? E eu fiquei muito abismada que meus filhos conseguiram ver isso. E hoje, se perguntar para eles se eles gostariam de ver a gente junto, eles não querem, porque eles veem a gente mais felizes separados. Maturidade, né? Maturidade. E eu resolvi falar desse tema porque eu vi que era um tema que ninguém falava. Do depois. E eles é uma trilogia uma coleção que chama Vivendo e Aprendendo. Então a primeira parte tem o depois, que é logo o início, o que leva na decisão, o que passou, a minha história mesmo, assim. Só que depois a gente tem a parte do recomeçar, porque não é fácil recomeçar. Não. Quando você está com uma pessoa, eu fui casada há 15 anos. E durante esses 15 anos eu nunca traí meu marido. Quando eu vi que não dava mais certo, eu separei. Só que você ter uma outra pessoa, depois de você ter ficado quase que uma vida com uma pessoa, é muito difícil. E eu conto essa parte. E o livro, que é o Começar de Novo, fala do começar de novo. E o terceiro livro fala dessa coisa dos filhos, né? Como é. Como lidar. Como lidar, né? Porque é difícil. Delicado. Caramba, tem um ponto que eu quero perguntar e isso me faz puxar um pouquinho atrás. Você já foi comentarista de futebol? A primeira comentarista
Sim, eu mulher. fui a primeira mulher comentarista de futebol na TV brasileira. Uau! A minha história toda como jornalista é na crônica esportiva. Uhum. Eu nunca trabalhei em nenhum outro lado do jornalismo que não fosse a crônica esportiva. Aí, quando eu decidi que eu não queria mais, porque eu gostava do futebol, gostava da crônica esportiva, mas como um instrumento de inclusão para outros assuntos. Na Europa, eles fazem muito isso, mas no Brasil não funciona. Que é, vamos supor, quando eu comentei o Sul-Americano Sub-20 no SBT, era no Uruguai. Então, peguei aspectos geográficos, culturais, para inserir, porque na minha cabeça, assim, se a pessoa só está assistindo futebol e só assiste futebol, ela vai aprender alguma coisa com futebol. Assumir aquela responsabilidade, aquela parcela de responsabilidade que a gente tem que ter na educação, né? Porque muitas pessoas não vão à escola e não lêem um livro, mas todo mundo assiste um jogo de futebol. É verdade. E aí me desgostei um pouco dessa área e foi quando eu migrei para a literatura, né? Para aí eu falei, vou começar com a literatura infantil. E aí dei muita sorte com o Menino e o Anjo, que virou best-seller. E aí depois veio a Fada Ruth e o Castelo Diamante também. A saga Cafu, que a gente lançou de uma maneira muito diferente, e a gente está trabalhando ela há 1 ano e meio. A gente lançou o primeiro capítulo só para as escolas públicas. Estamos tendo um concurso, a melhor redação vai ser o prefácio da biografia completa, que sai o ano que vem. Uau! Então, assim, a gente tem Rio de Janeiro com a gente, Maceió, São Paulo, a gente está começando a fazer um trabalho, Nova York. Então, assim, a gente tem feito um trabalho, porque o Cafu é muito isso, né? Ele é inclusão, a vida do Cafu, o sucesso se mescla muito com os trabalhos sociais. Ele não poderia lançar um livro sem a gente pensar, né, nisso também, né? Que show, então, que show. Mas, assim, o futebol sempre me chama, de vez em quando ele me chama, eu adoro assistir tudo que eu tenho, eu consegui com o futebol. Meus grandes amigos são do futebol e agora meu amor também, né? Chegou a comentar algum jogo? Comentei quando ele era... Eu entrevistei muito o Cafu na época que ele era do Palmeiras, que ele veio do São Paulo para o Palmeiras. E aí ele foi para a Itália, a gente se distanciou. Mas quando ele voltou, eu estava na rádio Estadão ESPN e eu fazia um programa e a gente se reencontrou e ele foi um dos primeiros convidados que eu entrevistei. Então, a gente sempre... Comentei também muitas partidas que ele... Inclusive, sem saber, te dei muita moral no Palmeiras, né? Sem saber. Olha só como Olha só, tá surgindo aí, tá surgindo aí. Vai sair uma DR aqui. Vai sair uma DR aqui. Peraí. Não, mas você sabe que é legal? A gente foi até no programa do Danilo Gentili e eu levei esse quadro para mostrar. Vou mandar para vocês depois a foto. Quero ver. Há 27 anos atrás, eu lembro que a revista Contigo foi fazer uma matéria comigo, que eu era muito amiga de jogadores, que eu fazia o meu trabalho com profissionalismo, e eles pediram para a gente tirar uma foto, se a gente pudesse, eu fazia cobertura no treino do Palmeiras, se as fotos poderiam ser lá. Pedi na diretoria do Palmeiras, eles deixaram. Só que na hora que chegou, ela falou, chama algum jogador para fazer foto. E todos os jogadores, a maioria era casado, namorado, falaram assim, Maria, a gente não quer tirar porque vai ser na revista, as mulheres podem achar. Ele chegou para mim e falou assim, é para te ajudar? Então eu tiro. Ainda chamou um outro jogador e eu tenho essa foto num quadro, tipo, de uma matéria de 1996. Caramba, marcou na memória porque foi marcou um momento... na memória. Momento ímpar, talvez, né, na tua vida, onde o Cafu deu a chance, a oportunidade mesmo antes de não dando. Nunca pensava nisso, né? Porque ele ficou muitos anos casado também. O Cafu praticamente casou na maternidade. Não teve... Nasci casado já. Nasceu casado, já aproveitei já. Com 21 anos já tinha 3 filhos. Então, assim, sério? 21 anos? 3 filhos já, Danilo, Wellington, Michele. Nossa! Então, assim, a gente já viu o Cafu muito como uma pessoa que era casada, assim, tipo, e os jogadores que eram amigos, assim, tipo, o Luizão é um amigo, tipo, irmão, que a gente saía pra balada todo mundo junto e ele nunca, porque ele já era Você tá entregando as meninas, é isso? Mas o Luizão era solteiro. Vai dar uns B.O. aí, vai dar uns B.O. aí. Gente, cuidado. Se eu conto, eu livrei cada uma de cada um deles. Aquele tiozinho que foi na televisão com a tiazinha, lembra? 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 Aquele meme clássico. Gente, ele acabou com o casamento de 54 anos. Caramba! Não, mas você sabe que é lógico que agora eu não vou contar o jogador, mas só para vocês terem uma ideia, uma vez, no Palmeiras ainda, eu estava esperando para entrevistar um jogador. E chegou uma menina assim super bonita que estava esperando ele. Só que a mulher dele chegou também. Aí ele chegou para mim e falou: olha, você tem que me salvar, porque ou a menina está esperando a mim ou a você. Por favor, põe ela no carro, coloca num ponto de táxi. E eu falo: não fala comigo, porque eu não vou ser cúmplice disso. Ele: pelo amor de Deus, Maria. Aí eu peguei e levei a menina. Não falei com a menina até o ponto do táxi. Eu falei: entra aí. Aí levei a menina até o ponto de táxi.
E eu falei, eu não vi nada, hein? Eu Não sei de nada. não sei Não de tinha nada. Uber naquela época, né? Ninguém tinha- nunca me viu. Não, mas mesmo assim, o Uber, a menina ia chegar, o que ela tava fazendo lá? Pois é. Ou tava esperando ele, eu tava me esperando, só os dois estavam ali fazendo entrevista. Aí eu falei, pelo amor de Deus, me salva, depois de conta. Tem um Ó. amigo, hein? Ó, Ih, ai, ai. Ih, ai, ai. Não fala o ano nem local aí, porque vai que cai a casa, Eu hein? vou saber já. Ih, ai, ai. Ai, ai. Eu quero fazer uma pergunta agora pro Cafu. Cafu, como é estar do lado de uma célebre comentarista que esteve aí comentando vários jogos teus e depois, né, de longo tempo agora também estando ao seu lado, né? Está ao meu lado Correndo agora, contigo. tá do lado dela agora, é maravilhoso. Né? Olha só. Agora realmente oficializado é maravilhoso. Mas tudo que ela falou realmente é verdade. Nós éramos muito amigos, nós não tínhamos a mínima ideia que isso poderia acontecer. E de uma hora para outra a chave virou. Uhum. O casamento dela não estava legal, o meu também não, separados. E aí acabou tricotando essas duas pecinhas aí. Útil, agradável. Útil ao agradável, e acabamos ficando juntos por esse tempo. Mas é muito gratificante de ver o crescimento da Mariá, né? Eu sou suspeita a falar da Mariá porque eu vi o quanto ela batalhou lá no começo, eu vi o quanto ela sofreu, principalmente sendo a primeira mulher a comentar uma partida de futebol numa televisão aberta, eu vi o quanto ela sofria em relação ao preconceito aos outros grandes jornalistas e grandes repórteres também, porque o trabalho que ela fazia lá realmente não era levar só o futebol, levar futebol e cultura. Uhum. Porque eu costumo falar que o futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento. E a Mariá, por ter essa facilidade da língua portuguesa, de estar na Academia da Grande São Paulo de Letras, de ser uma escritora, ela queria levar isso para o futebol. Que show. E não adiantava, aquele período esquece, não tinha como, porque ele só queria falar do jogo, do futebol, do jogador ou da vida do jogador e ponto final. Então ela teve uma certa restrição, rejeição Uhum. em relação a isso naquele período. Graças a Deus, porque depois ela foi para a literatura e se transformou numa das maiores escritoras, vai ser uma das maiores escritora do mundo. Viu? Mas é bastante legal, é legal Tem um porque... marido fã. Um namorado fã. E o pior que eu sou, eu sempre falava para ela, eu sou fã realmente Uau. por tudo aquilo que você fez, pelo que você passou, de onde você veio. Nós viemos de bairros simples, humildes, ela da periferia, eu da periferia. Ela com o sonho dela de ser escritora, eu com o meu sonho de ser jogador de futebol, Uau. você com o seu sonho de ser advogado, você de apresentador. Então, cada um vem de um bairro diferente, Uhum. mas com sonhos para que possa se tornar realidade, com desejos de crescer e ser alguém na vida. Então, ninguém nunca falou para ela o que ela deveria ser, ela sabia o que ela queria ser, e isso era o mais importante. Então, ela lutou contra tudo e todos para chegar onde chegou. E chegou com mérito, respeitando todo mundo, estudando, tendo conhecimento. E isso é... E desbravando, né? E desbravando. Isso é muito gratificante para eu, principalmente, que torço muito pro sucesso dela, torço muito para a felicidade dela. Tudo que ela faz, tudo que ela pensa em fazer, eu falo, ó, se você quer fazer, faça bem feito e eu vou te apoiar em tudo. Óbvio, se eu ver que é algo que não tem muito sentido, nós somos muito sinceros com o outro. Eu acho que isso Legal não tem isso. sentido, eu acho que isso tem. Então a gente está sempre dando força um para o outro. Não importa se o podcast vai ser ela, não importa se o podcast vai ser o Cafu. A gente está sempre um dando força para o outro, Legal. procurando A gente sempre um chegou levantar o numa outro. fase que a vitória dele é a mesma minha. Exatamente. Quando acontece alguma coisa ruim, se alguma coisa é a mesma coisa, assim, a gente não se divide muito, assim, né? E a gente viaja muito, então nesses voos longos, coitado, porque eu tenho umas 10 ideias durante o voo. Por voo. Por Por voo. voo. Imagina. Assim, tipo, amor, o que acha a gente fazer assim? E eu aprendi muito com ele a ter foco, porque quando a gente tem uma mente que trabalha, eu sou muito hiperativa, que trabalha muito, a gente tem essa coisa de ter muitas ideias ao mesmo tempo, e acaba, às vezes, você não foca em uma ideia. Nenhuma ideia. Então, agora o time dele foca no lançamento do depois, e o depois do depois, sabe assim, tipo... Então, ele me ensinou muito disso. E o Cafu, ele tem uma inteligência emocional que eu falo que eu não preciso de nenhum coaching, porque o que ele passa, às vezes sai alguma coisa que não é verdade, qualquer pessoa vai falar, não, mas eu vou falar que não é assim, não, já resolvi, deixa eu falar, amanhã estou falando de outra... Sabe assim, ele é muito centrado. E eu tive a oportunidade de escrever, né, o livro dele, a saga, entrevistar as pessoas do início, né, porque a gente conhece... Né, o pessoal da palestra vai ouvir agora até um pouco dessa história, né, desse início de carreira. Ele levou 9 nãos antes de conseguir um contrato com um time profissional. Caramba. Qualquer um de nós já teria desistido. Verdade. 9 nãos. E ele nunca deixou que ninguém falasse o que ele queria ser. Ele fala, não é a pessoa que me falou não que vai decidir se eu vou ser ou não um jogador de futebol. E ele tinha um foco, ele tinha uma determinação tão grande que para ele essas barreiras todo mundo enfrentava.
E ele me ensina muito isso, né? O Cafu, ele me ensina muito isso. A gente viaja muito e eu fico bobo o quanto ele é, porque aqui ele tem muitos fãs, mas fora ele é idolatrado. Nós tivemos uma experiência agora na Turquia, logo após o terremoto, ele foi gravar a propaganda da Turkish Airlines, que ele é o garoto propaganda. E aí, a gente sempre pede, quando vai para algum lugar, para ir a algum projeto social, porque é muito de nós dois. E nós pedimos para ir ver as crianças que tinham sobrevivido ao terremoto. E a gente nem achava que as crianças conheciam o Cafu na Turquia, criança de 8... Gente, quando ele chegou, eu tenho esse vídeo, assim... Fiquei assim, como pode? As crianças enlouquecidas gritando o nome dele. Crianças que nem sonharam ver ele jogar. Não, nem viram, né? Nem nasceram, nem tinham nascido. PlayStation. PlayStation é PS, tudo. PS. É que agora, como ele é lenda... Tô no joguinho da FIFA. O joguinho da FIFA tá no mundo inteiro, então todo mundo vê Todo agora. dia eu falo, gente, meu namorado é uma lenda. Ele foi imortalizado. É uma lenda viva que está em todo mundo, todo lugar, e todo mundo chama. Mas eu quero agora puxar a Kati, ó. Tem uma mulher aqui, Kati. ó, na tua frente aqui, por favor, mulher para mulher, pergunte. Eu queria que ela contasse um pouquinho dessa história, né, do livro, que ela relatou no livro. Porque eu, como mulher, casei muito jovem, me divorciei também, enfim, tenho amigas, né? Já conversei com muitas mulheres que passaram por esse processo. É um processo realmente difícil. E o que eu mais percebo, e eu quero ouvir de você, é que a maior acusação é sempre a nossa. Mulher. Nós mesmos. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi e sobre essa coisa da gente ser sempre... A maior carrasca dessa história toda é sempre nós mesmas. Exatamente. Tem dois pontos, né? Tem aquele ponto da gente se culpar, né? Porque a mulher, ela tem uma coisa que o homem não tem. A gente se culpa desde o momento que a gente nasceu. É verdade. A gente se culpa por isso, porque não ajudou a mãe direito aquele dia na casa, porque não fez do jeito que o pai queria, porque não foi para uma outra profissão. Aí você vai se culpando, por que eu não casei até agora? Aí você casa, por que não teve filho até agora? Aí você tem filho, você não vai trabalhar, você só vai ser dona de casa, ou então você vai abandonar seu filho aqui, vai trabalhar. A gente tem uma série de cobranças que vocês nem sonham o que quer que seja, que sabe o que se... Então é muito difícil. Quando foi uma parte que eu conto no livro. Teve uma pessoa que ligou para mim e falou assim, eu comecei a postar, tipo, porque começaram a contar a minha história errada. E eu falei, eu sou uma pessoa extremamente elegante, mas a minha história eu vou contar. Lógico que eu não vou falar, fulano fez isso, mas eu vou falar o que eu passei. Eu passei muito preconceito social no meu casamento. E foi 90% da minha decisão. Não era o que acontecia dentro, mas acontecia no núcleo, que me fez começar... Primeiro eu comecei a me apagar, não era mais a mesma pessoa de antes. E aí eu vi que eu estava me encolhendo para caber num lugar que nunca iria ter acolhimento. E eu comecei a ver o que valia a pena eu fazer. E eu teve uma situação que me fez mudar muito, que foi a morte da minha irmã, há 9 anos atrás. E a minha irmã falava muito para mim isso, que eu não era mais a mesma pessoa depois que eu casei. E eu ficava muito irritada. E quando a minha irmã estava no leito de morte, que ela teve morte cerebral, então ela estava em coma, no último dia, que antes de desligar o aparelho, eu admiti, no leito de morte dela, que ela estava certa, mas eu admiti também que eu iria fazer de tudo para buscar minha felicidade e a dela, que ela não ia ter mais condição. Então, isso me fez mudar muito. A morte da minha irmã foi um divisor de águas. Só que eu tinha um ex-marido muito legal e que era mais que filho para os meus pais. E que também estava lidando uma situação difícil, que não sabia o que estava acontecendo. Então, quando você está com uma pessoa que te respeita, que é legal, é mais difícil, porque aí você é dita como doida. Como assim? Você tem uma casa legal, você tem uns filhos lindos, ou você tem um marido legal? Como você vai... Eu não estou feliz, e isso não é motivo para as pessoas, é engraçado. As pessoas não acham que não estar feliz é um motivo para separar. E a mulher normalmente coloca a própria felicidade em último lugar. Primeiro vem o marido, os filhos... As pessoas, os parentes, tudo. Os vizinhos, exatamente. Ela nunca se coloca em primeira pessoa. Olha, eu descobri muitas coisas, que julgamento não anda junto com felicidade. Se você busca felicidade, você não tem que pensar no julgamento, porque as pessoas vão te julgar. Quando ele veio namorar... Tem uma frase boa para isso. Quando ele veio falar comigo, ele falou, olha, agora que você está oficialmente separado, você sabe que o meu casamento já não existe. Eu falei, bom, então o mundo tem que saber, né, que você está também separado. Mas eu falei assim para ele, ele falou para mim, falei, mas vai ser complicado, porque vão falar que a gente já estava junto, vão falar isso. Aí ele falou, para.
Se você for pensar no que vão falar, Uhum. a gente não vai viver. É Você verdade. escolhe se você quer que os outros não falem ou que a gente viva. E isso me fez pensar muito, que eu estava deixando de ver uma coisa que eu queria, porque os Os outros outros vão iriam falar. falar. Uhum. E hoje a gente vê o quanto é pequeno a opinião dos Dos outros outros. para nós diante do que a gente vive. Com certeza. E a maioria das pessoas não tem coragem de assumir, né, o protagonismo da própria vida. Porque, às vezes, assumir esse protagonismo, principalmente nós mulheres, exige que a gente faça umas escolhas que não são tão bem aceitas na sociedade, por conta de todo esse moralismo, né? E a gente vai sofrer muita crítica. E, às vezes, das pessoas que a gente mais ama. Pai, mãe, né, irmãos. Então, realmente foi uma atitude muito corajosa. Ainda mais porque você tem filhos, né? Que aí é uma outra Se perspectiva. eu te falar que eu sei como acabou meu casamento e logo depois eu comecei a namorar, eu não sei. Mas eu sei que parece que eu fui tirada de um lugar que não me fazia bem, que eu estava assimilando uma coisa que não era para mim e sem chance de voltar. Porque aí, quando eu saí e terminei e falei, o que eu vou fazer agora? Ele apareceu no meu... Tipo, começou uma outra história que eu comecei a perceber o que era um casamento de verdade, o que era um companheirismo de verdade. E eu falei, eu vou viver isso, eu não vou me importar. Pessoas, assim, tipo, é o que você falou, é muito verdade. Sororidade esquece. Quem mais te julga são as outras mulheres. Verdade. Quando você... Nossa, quem mais te julga são as outras mulheres. E muitas vezes mulheres que gostariam imensamente de fazer a mesma coisa. Sim. Que não tem coragem. Não tem Tem uma coragem. frase que eu falo muito para ela também em relação a isso, que é: quem não tem coragem de elogiar tem a covardia de criticar. Porque Boa. muitas pessoas queriam ter a coragem de fazer o que ela fez, mas não faz. Em vez de ir lá parabéns, te elogiar, ou pelo menos entender o porquê aconteceu, não. A primeira coisa que vem é o que você falou. Uhum. É criticar, é o pai, é o filho, é o vizinho, é a família, é o parente. Eles não sabem o que acontece dentro do núcleo de uma casa. E uma coisa que vocês falaram é verdade. É em busca da felicidade. Se qualquer pessoa hoje que separar, ficar com medo de buscar a sua felicidade porque os outros vão falar, eu falei para ela, esquece, nós não vamos viver. Porque os Bom, outros vão falar Eles vão falar sempre. Eles vão falar, a opinião pública vai ter sempre a opinião dela. Uhum. Então, o cara que é negativo, é pessimista, ele vai ser pessimista pro resto da vida. Ele nunca vai ter a coragem de te elogiar e falar, poxa, valeu, parabéns, você tomou a decisão certa. Então, o que eu falo para ela, deleta essa parte dessas pessoas e vamos viver, porque senão nós não vamos viver em paz. E o que nós queremos é exatamente isso, sair desses dois núcleos que nós vivemos e viver em paz. Uau. Tem uma hora que eu também cito no livro, que eu conversando com... Então, teve uma pessoa que me ligou e falou assim para mim, o que você tá maluca? Você vai expor a tua vida, o que você é uma mulher separada? Eu falei assim, mas o que eu sou? Ela falou, não, você tem um nome a zelar, você tem... Eu falei, peraí, o que eu sou? Eu não sou uma mulher separada? Ela falou, você é uma mulher separada. Eu falei, errado, eu também sou uma mulher separada, mas eu não sou só isso. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou profissional, eu sou muita coisa. O casamento não te define. Uhum. O casamento é só uma parte de você. Ele não é você por inteiro. Você tem muita coisa. Eu me separei, mas sobrou muita coisa boa de mim. E aí. você existia antes do Eu casamento? existia antes do casamento. Eu nunca me escondi atrás do meu marido. Eu nunca assinei nem o nome, porque eu sempre gostei do meu nome. Eu nunca assinei. E isso era uma coisa muito interessante, porque era uma família tradicional. E assim, nossa, como ela não assina o nome? Não, porque eu assino o nome do meu pai, que por coincidência é o mesmo dele. Você acredita? Uau, Ele é sério? Marcos Moraes, com I, e eu sou Maria Moraes. Caramba. MMMM. Não precisou nem mudar o nome. Não, Nada, nem peguei casar. completa já. A gente só por isso que vamos namorar pra sempre. Escolhi a dedo. Que Então, show, que show. Então, e assim, e é muito engraçado as pessoas. Você vai se pegar um estigma de mulher separada. E daí? Eu me separei? Qual o problema? O que eu sou melhor do que as pessoas que eu não posso me separar? Gisele Bündchen se separou, gente. Pois é. A Gisele- Sandy se a separou. Não, você parou. Não, e essa é Caiu a muito... casa, né? Esse mês foi o mês. Caiu a mês punk, casa. né? O mês Não, punk, e hein? parece que eu escolhi a dedo o mês do pré-lançamento do livro e agora o livro físico a gente ainda não lançou porque a Prefeitura de Maceió foi nossa patrocinadora. Uhum. O livro ele é ilustrado com as praias de Maceió. Que legal. Então, todas as páginas têm QR Code falando da praia, falando do turismo, porque eu me inspirei muito em 1000 Dias em Veneza, que eles falavam tanto, e depois saiu um caderno de viagens sobre 1000 Dias em Veneza. Aí eu falei, poxa vida, eu quero fazer... O livro ele tem muito depoimento, até eu quero o seu depoimento, Tati, porque eu acho que essa parte jurídica é muito legal também Legal. a gente ter. O livro ele tem muito depoimento, então, assim, é um livro que a pessoa lê, vê e assiste, porque eu escolhi Maceió para
para ilustrar a minha história. Então, o lançamento oficial dele vai ser agora na segunda quinzena de outubro, mas o pré-lançamento começa dia 5. Uau. Mas, gente, eu juro que eu não sabia que vinha essa avalanche de separações. Calculou certo. Eu só estava falando da minha, eu não queria falar da dos outros. Timing perfeito. E o Leandro Carnal, ele falou uma coisa essa semana sobre, né, porque todo mundo, a Sandy se separou como se ela não pudesse se separar. É isso. Né, como se ela não tivesse esse direito. E ele falou uma coisa que as pessoas falam, ai, não deu certo. Não, deu certo por aquele tempo. Meu casamento deu certo por um tempo, o dele deu certo por um tempo, o seu deu certo por um tempo. Né? Que ele conhece bodas de papel que foram extremamente felizes e bodas de diamantes que se arrastam numa situação horrível, só por ali estar junto. Então, eu também ouvi muitas amigas falando assim, mas por que você vai separar? Gente, eu sou uma pessoa movida a paixão, eu não tenho mais isso, não existe mais. A gente evoluiu de maneiras opostas, de maneiras diferentes, né? Eu admiro ele, mas não admiro mais para dividir uma vida. E as pessoas falam, mas você acha que eu admiro meu marido também? Você acha que eu sou apaixonada? Meu Deus. Não sou apaixonada, mas segue. Eu falei, não, eu não sigo, eu vim aqui para viver, não para passar. A vida Gente, é tão curta, né? Nosso Nem tempo fala. também tá curto, tá? Exato. Infelizmente já muito foi, bom. por incrível que pareça, né? Mas quem está aqui no HJ vai poder vivenciar um pouquinho mais de Cafu e Mariá, e a gente fica muito feliz em ter vocês aqui. 1 minuto, primeiramente, Cafu, e depois, né, a Mariá, para encerrar aqui o podcast aí. Recado especial, então, para nossa galera que está ao vivo aí no podcast. Katsu, Ricardo, Mariá, um prazer enorme estar com vocês. Não tenho muito o que falar, só agradecer essa cidade maravilhosa de Concórdia que sempre nos abraçou de uma maneira impressionante, sempre nos tratou muito bem. Eu fico muito feliz de voltar e voltarei aqui outras vezes também. Espero que vocês possam curtir hoje à noite a palestra do Depois do Depois, a palestra do Grande Sonho. Espero que vocês possam curtir bastante a cidade e divirtam-se bastante. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, esclarecer algumas dúvidas e bater esse papo maravilhoso. Legal, Cafu. Obrigado, Mariá. Gente, é sempre uma honra estar aqui, é sempre uma honra, eu adoro estar aqui, Concórdia já virou nossa casa, sempre todo mundo muito receptivo, o Ale, o André, as meninas todas, sempre carinhosos e sempre vão poder contar com a gente. Eu espero que o ano que vem eu já fale do começar de novo, do livro novo, já estreia o ano que vem aqui a outra palestra. Já tem então, né, spoiler aí do que vem ano que vem, tá? E eu sempre, só queria deixar claro, que eu falo que o depois, ele não é uma apologia ao divórcio. Eu sempre falo, faça de tudo para salvar seu casamento, mas se não for possível, salve-se. Legal. Kátia, obrigado pela participação. Obrigada, prazer conosco estar com aqui. vocês. Cafu também, Mariá, obrigado. 100% animado por estar aqui, feliz. E eu digo para vocês, voltem sempre. A casa é de vocês. Voltaremos com certeza. Valeu. Obrigado. Esse foi o Papos de hoje, o podcast oficial aqui do HJ Conference com Mariá, Cafu e também Kátia. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.